Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Semana de Boas-Vindas da Uniaselv. Hoje com o curso, com os cursos, né, de radiologia, então, e de gestão hospitalar. Eu sou o professor e coordenador Marcelo Bart e eu vou estar com vocês aí nos próximos 45, 50 minutos aqui para a gente conversar um pouquinho, sobre a universidade que vocês estão fazendo, sobre o curso que vocês estão fazendo, a profissão, né, que vocês vão se formar e vão entrar, né, nessa área aí que é a área hospitalar, né, ou a área de gestão hospitalar, né. Então vamos lá, pessoal. Só me apresentando aqui um pouquinho. Então sou tecnólogo em radiologia, né, sou formado na UBRA, no Rio Grande do Sul. Sou mestre em educação também pela Univale em Itajaí e pós-graduado em administração hospitalar, administração de pessoas, coaching e MBA em gestão de pessoas. Sou professor aí há 22 anos, e coordenador de curso na Uniaselv, aí vai fazer no mês que vem 14 anos de Uniaselv, tá, gente? Na área da radiologia, aí eu já atuei, então, na radioterapia, na tomografia computadorizada, na ressonância magnética, na radiologia geral e na gestão de serviços hospitalares também. Vou pedir para vocês colocarem no chat, tá, gente? Vou dar um tempinho aqui para vocês colocarem aí como que vocês estão se sentindo hoje no início de semestre, início de ano, estão com as baterias recarregadas, né? Então, coloquem aí o número de como vocês estão se sentindo aí para iniciar o semestre. Então, um, dois, três, quatro, cinco ou seis, né? Só coloquem um número ali como que vocês estão se sentindo. Aproveitando aqui, então, para falar também que vocês podem colocar alguma dúvida que vocês possam vir a ter durante a apresentação aqui no chat, que temos um mediador aqui que vai responder, vai ajudar aí a responder no chat também. Eu também vou falar sobre esse ator, né, que é o mediador aí, principalmente para quem está ingressando agora no curso, tá? Então, colocaram aí no chat como que vocês estão se sentindo? Então, vamos lá. Falando um pouquinho aí, para quem não conhece, né, a Uniaselv, em muitos estados aí ela parece que é é nova, né, mas não é tão nova assim, tá, gente? Então, hoje o Centro Universitário Leonardo da Vinci, então a Uniaselv é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, que é onde fica a sede, né, a matriz da Uniaselv, na cidade de Indaial, próximo próximo a Balneário Camboriú, a Blumenau, tá, gente? Para quem não conhece aqui a região. E também é uma das maiores do Brasil, ofertando mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos e profissionalizantes. Soma hoje mais de 700 mil estudantes que estão matriculados aí nesses cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. Possui mais de 1.200 polos em AD em todos os estados brasileiros e conta com mais de 1.500 professores, regentes e mediadores. É nota 5 no MEC, nas avaliações institucionais, presencial e EAD, né? A Unicelv tem também o presencial. Então, referente aos processos de credenciamento e recredenciamento do EAD, do ensino à distância. Agora, mês que vem, em fevereiro, a gente está completando 27 anos já de existência, tá? A Unicelv existe desde 1999, tá? Essa é uma página, tá, gente, que eu estou mostrando aqui para vocês que vocês podem acessar posteriormente, tá? Não precisam acessar agora, tá? Que é o conteúdos.uniaselv.com.br, tá? conteúdos.uniaselv.com.br. Nesse site, né, vão ter várias informações aqui, principalmente para quem está iniciando, para quem está ingressando no curso, nos cursos, né? Como que faz o acesso a um ambiente virtual de aprendizagem, os passo a passo ali, né, para entrar na sala de aula, para utilizar a plataforma Teams, que é a plataforma que a gente utiliza para as aulas, né?
Então, vocês vão acessar ali sobre as provas também, o peso de cada avaliação, como que funciona a avaliação de cada disciplina que vocês vão cursar, tá? E como que acontece também essas disciplinas ao longo do curso de vocês, tá? Ao longo do semestre. Então, tem ali informações sobre financeiro, eh, como falar com a Uniaselv, quais são os canais oficiais para falar conosco, tá? Sobre as atividades de extensão, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, e sobre a CPA, tá, gente? Que é a Comissão Própria de Avaliação, que vocês também nos ajudam, respondendo, né, a CPA, vocês nos ajudam a estar melhorando, tá, o nosso conteúdo, o livro da disciplina, a trilha de aprendizagem e assim por diante, tá? Então, falando um pouquinho sobre a estrutura aqui do que vocês vão encontrar, né, no decorrer, na trajetória acadêmica de vocês, então. Então, a gente está estruturado aqui como uma reitoria e uma pró-reitoria, né, de ensino à distância. Nós temos também o núcleo docente estruturante, o NDE, e o colegiado do curso, que faz, que se reúne e decide muitas coisas do curso, tá? O coordenador do curso, que sou eu que vos falo, o professor Marcelo. E aí, na sala de aula, na prática, vocês vão ter dois atores, tá? Que é o professor regente, que é o professor que realmente ministra a aula, que dá a aula, né? E o professor mediador, que vai mediar quando vocês, por exemplo, querem acrescentar alguma coisa na aula, ou vocês querem tem alguma dúvida, alguma coisa que querem que abra o microfone, vocês vão levantar a mãozinha lá e o professor mediador vai mediar essa fala de vocês com o professor regente, tá? Ou vai passar a palavra para o professor regente também. Vocês podem também estar colocando no chat, tá? As dúvidas de vocês, como vocês estão fazendo aqui agora, que o professor mediador transmite essa dúvida para o professor regente também. Tá? Vocês têm o tutor de prática e o preceptor de estágio, quando for o caso, tá? Quando o local lá exigir que tenha um preceptor de estágio. E aí tem os intérpretes, né, de Libras e o intérprete educacional também, se for o caso, precisa ser solicitado via protocolo, tá? E também temos uma equipe imensa por trás de tudo isso que eu falei, tá? Que são os tutores administrativos que fazem as correções das avaliações que vocês fazem. Eles também respondem aos protocolos de dúvida de vocês, de dificuldade de vocês, tá? Atendem ao chat também, quando vocês abrem o chat para conversar, para tirar alguma dúvida, tá? Então tem uma gama de pessoas aqui para ajudar vocês aqui nessa trajetória acadêmica que vocês estão tendo ou terão, tá? Então, por mais que o ensino seja à distância, tá? A gente não se sintam sozinhos, tá? Surgiu algum problema, pum, levanta a mão lá, nos avisem, nos informem, tá? Não deixem a bola de neve crescer para depois informar a gente que daí o negócio já está bem maior. Então, abram um protocolo, falem conosco, tá? Através desses canais aí e expliquem a dificuldade que vocês estão encontrando. Seja ela qual for, tá? Pode às vezes ser uma dificuldade boba lá. Ah, não estou conseguindo acessar a sala de aula no Teams para assistir a aula. Então fiquem bem à vontade aí para entrar em contato conosco, que a gente está aqui para isso, tá? A gente para apoiar vocês aí nessa trajetória acadêmica de vocês. Então, os benefícios dessa nossa metodologia, né, que são é, aulas mais curtas, né, aulas de 1 hora e meia aí, então a gente vai ter aí dois atores, né, o professor regente, o professor mediador. Então, vocês vão ter aí um aprendizado mais profundo e mais focado. Com essas aulas mais curtas, vai direto ao ponto, sabe? Acesso a especialista, o professor que vai estar dando aula lá, ele realmente tem a prática e ele consegue associar essa prática com a teoria. Um suporte mais personalizado e mais próximo de vocês, né? Uma interatividade também durante a aula, tá? Com o professor puxando vocês para comentar, para colocar uma dúvida, para acrescentar.
Muitos de vocês já estão inseridos no mercado de trabalho aí na área hospitalar e podem trazer também muitas questões aí para a sala de aula para engrandecer aí o conteúdo, tá? Um ambiente de aula organizado e eficiente a partir do momento que não vai acontecer assim do você está assistindo a aula, 15, 20 minutos de aula e alguém entra com um fone, com o microfone aberto, enfim, com aquele barulhão. Então, não tem essa interrupção, não terá essa interrupção, tá? Essa metodologia é uma nova metodologia, hoje nem tão nova assim, né? Porque a gente iniciou o ano passado com ela, no início de 2025, e tem funcionado muito bem, tá? A gente tem recebido bastante elogios aí por conta dessa mudança que a gente fez, tá? Então, nas nossas aulas, então, você tem, assim, as turmas organizadas por disciplinas, tá? O que antes de 2025 para trás, a gente tinha turmas organizadas é, por professor, né? Então, você começava com aquele professor e ia até o fim com ele, né? Então, hoje tem turmas organizadas por disciplina, tá? E não mais por turmas, tá? O professor regente, então, especialista naquele assunto da disciplina, da área de conhecimento, e o professor mediador, mediando ali o que vocês colocam no chat e o que vocês levantam a mão ali para acrescentar falando, né, durante a aula. Aulas organizadas, então, no formato de videoconferência, maior controle do professor mediador, então, sobre áudio, sobre as câmeras, a entrada dos alunos durante, no decorrer desta aula, né? Interação direta pelo chat e ao vivo também na aula, quando vocês levantam a mão, sinalizam ali que querem falar, tá? A metodologia de ensino aí é inovadora, né? Exclusivamente aí para os estudantes da Uniaselv, tá, gente? Falando um pouquinho especificamente aqui sobre o curso de radiologia, depois eu vou falar também sobre o curso de gestão hospitalar, tá? Então, como objetivo do curso de radiologia aqui da Uniaselv, a gente busca formar um profissional para atuar nos processos de obtenção de imagens para fins de diagnóstico. Aí, diagnóstico entra aquelas várias áreas que a gente já conhece, né? A área de radiologia geral, a área da radiologia médica, né, odontológica e veterinária, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, né, a mamografia, densitometria, nós temos também a área de segurança, né? E na gerência de serviços radiológicos também. Então, quando a gente fala em radiologia hoje, abre um leque, né? Para você atuar na área que você mais sinta à vontade, né? Para atuar. Geralmente, normalmente, né? As pessoas, os formados, né? Os profissionais aí trabalham em uma, duas áreas aí dessas que eu citei aqui, nesse momento, tá? Então, se aperfeiçoa, faz uma pós-graduação, uma especialização na área que mais lhe chama atenção, na área que você mais gosta, né? Então, eu coloquei só algumas aqui, tá, gente? Então, no diagnóstico lá, as que eu citei, né? Ressonância magnética, tomografia computadorizada, a radiologia geral, né? A antiga, como a gente ouve falar de vez em quando, né? A antiga chapa, né? Aquela, né? Vim pegar o resultado da minha chapa. Radiologia geral, tá? A mamografia, densitometria óssea, tá? Aí na terapia a gente tem a radioterapia, né? Aí temos a odontologia, a veterinária, e aí na docência de cursos técnicos e no ensino superior também, né? Dar aula, né? Quem sabe vocês vêm, depois de formado aqui, vocês vêm trabalhar comigo aqui na gestão de serviços hospitalares e na área industrial também, na radiologia industrial, por exemplo, em portos, em aeroportos, em presídios, tá, gente? Nos scanners em presídios. Então tem toda essa área aí também para escolher, que é uma outra área, a área mais de indústria, né? Na área criminal, que é uma área muito nova ainda aqui no Brasil, eu sempre digo que a gente vê CSI há milhões de anos, né? Então, lá na Europa, Estados Unidos, essa área aí é muito mais antiga do que aqui no Brasil, que é a radiologia forense, tá?
Então aqui ainda está engateando, está ainda iniciando aí a radiologia forense para trabalhar como perito criminal, tá? Aí vocês normalmente entra por concurso público, tá? Faz um concurso público para a Polícia Civil e aí depois parte para essa área aí de perícia criminal, tá? E algumas outras áreas aí que é o application, tá? O application é um cara, por exemplo, assim, vamos dizer que o vendedor, né? O que a gente chama na radiologia como especialista de produto, ele vai no hospital, ele vende um equipamento, seja ele qual for da área da radiologia, o engenheiro ele vai lá e vai instalar esse equipamento no hospital, quando esse equipamento chega, e depois quando que ele está instalado, o application vai lá e vai dar um treinamento para a equipe que vai trabalhar naquele equipamento. Então a gente chama de application aí, que é mais um braço aí da radiologia, tá? Venda de equipamentos e acessórios, então, como contraste, tá? Como os próprios equipamentos, esses equipamentos grandes, tá? Como tomografia e ressonância, mamografia, enfim, que a gente chama de especialista de produto. Consultoria em qualidade de imagem e desenvolvimento também de software para diagnóstico, né? Que é o que a gente chama de RIS, né? Que é o sistema de informação da radiologia, né? Que transmite imagens, enfim. Depois os professores vão se aprofundar um pouco mais nesse assunto também com vocês, tá? Então, essas são algumas áreas aí que o tecnólogo pode atuar, tá? Então, quando vocês formarem, vocês possuem habilitação plena, tá? Ou seja, não necessariamente precisa fazer uma pós-graduação, uma especialização para atuar. Vocês podem atuar em todas as áreas, tá? Claro que eu sempre vou incentivar, sempre vou motivar vocês a estudar, né? A fazer uma pós-graduação, a buscar uma especialização, até para acrescentar no currículo de vocês e facilitar também a entrada de vocês no mercado de trabalho posteriormente. Então, a faixa salarial aí do tecnólogo em radiologia, ele se inicia aí numa média de 3.700, mais ou menos, agora um pouquinho mais, né, que o salário mínimo subiu, então é baseado aí em salário mínimo. Então, são dois salários mínimos, que dá mais ou menos aí esse valor, já considerando, claro, né, a insalubridade de 40% ou a periculosidade de 30%, tá? A insalubridade de 40% é em cima dos dois vencimentos, dos dois salários, né? E a periculosidade de 30% é em cima do base. Então você vai receber ou um ou outro, tá? Depende do acordo aí do sindicato da região onde vocês vão atuar, tá? Dependendo da região e do equipamento, o valor pode chegar até em R$ 12.000 aí. É, a exemplo desses grandes equipamentos como ressonância, que a gente quase não encontra profissional para trabalhar, quando a clínica encontra, né, a gente paga bem aí, que é para esse cara não sair. Tá? Então chega aí a 10, R$ 12.000 para uma carga horária aí de 24 horas semanais, conforme previsto aí na lei 7394 de 1985, tá? Então, a nossa carga horária é uma carga horária reduzida, tá? Não existe na lei uma carga horária diária, uma carga horária mensal, fala em carga horária semanal de 24 horas. Então, vocês já no estágio vão encontrar aí umas, umas escalas aí bem diferentes do que a gente está acostumado a ver, tá? A exemplo aí, é, trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sexta-feira, 4 horas e 48, que vai dar 24 horas semanais, ou de segunda a sábado aí, 4 horas por dia, 6 vezes 4, 24 horas semanais também. E umas escalas assim, sábado e domingo, 12 12, e o resto da semana folga, ou trabalho uma noite sim de 12 e folga 3 noites, né? Trabalha uma noite, folga 3 noites e assim por diante. Vai dar dois plantões de 12 horas por semana, 24 horas semanais. Tudo que exceder essa carga horária é pago como hora extra, tá? Ou banco de horas, dependendo aí da região onde vocês estão.
Falando um pouquinho do curso superior de gestão hospitalar, né? Então, visa formar profissionais capacitados para atuar no planejamento, estruturação e controle aí dos processos de trabalho que compõem as organizações da área de saúde no âmbito público e privado, tá, gente? Então, também é um leque bem grande aí de atuação aí para quem se forma em gestão hospitalar, tá? Então, a atuação aí profissional como gestor aí nas diversas áreas, então seja ela financeira, a área de compras, recursos humanos, a auditoria, entre outras, em unidades também e instituições hospitalares, seja elas públicas, seja elas privadas. Então, poderá atuar ainda em empresas que prestam serviços em saúde, comunidade de saúde, laboratórios, clínicas, casas de repouso, farmácias, consultórios médicos, odontológicos, unidades hospitalares e gestoras de planos de saúde também, entre outras. Eu só trouxe aqui algumas, tá, gente? Então, o gestor hospitalar aí, ele tem um leque muito grande aí para escolher qual é o caminho que ele quer trabalhar posteriormente à formatura. Sobre a matriz curricular do curso, tá, gente? Vocês têm acesso. Vocês entram lá no AVA de vocês, no ambiente virtual de aprendizagem, clicam no lado esquerdo aqui, ó, uma barra esquerda que tem meu curso, vai entrar ali, a primeira linha que aparece ali, matriz curricular, tá? Calendário acadêmico também está aparecendo ali, você pode fazer o download do calendário acadêmico aí do ano todo, tá? Inclusive, falando em calendário acadêmico, fiquem sempre atentos às datas das avaliações, tá, gente? Porque perdeu o prazo, perdeu a prova, né? Então, fica pendente ali, tem um risco muito grande de reprovar. Então, fiquem sempre alerta ali ao calendário acadêmico também de vocês, tá? Sobre a extensão, tá, gente? Falar um pouquinho sobre os projetos de extensão, a carga horária de extensão que vocês precisam realizar, tá, durante o curso, né? É, todos os dois cursos, tanto de radiologia como de gestão hospitalar, é bem próximo aí de 300 horas, tá? Ambos são muito próximos aí de 300 horas de extensão. Então, não deixem para fazer tudo lá no fim, tá, gente? Essas 300 horas. Então, peguem os projetos, entrem no AVA de vocês, lá tem na barra lateral aqui, a última linhazinha que tem aqui, está escrito extensão. Aí, cliquem lá, vocês vão ver todos os projetos que estão disponíveis para cada um dos cursos aqui para vocês realizarem e vocês vão escolher aí o que mais faz sentido para vocês, o que vocês os que vocês têm mais é, ficam mais à vontade aí para aplicar aí na comunidade onde vocês estão inseridos, tá? Então, ela é obrigatória, tá? Ela iniciou aí, é uma resolução de 2018, mas iniciou mesmo em 2023. Então, todos os alunos que precisam fazer extensão são todos aqueles que iniciaram o curso a partir de 2023, no primeiro semestre de 2023, tá? Que precisam cumprir essa carga horária de extensão. Mas visitem lá, entrem lá nos projetos. Cada projeto tem uma carga horária diferente, tá? Ou, se vocês quiserem visitar também, a gente tem um portal, né, um site ali também, que é portal.uniaselv.com.br barra portal da extensão, tá? portal.uniaselv.com.br barra portal da extensão. Então, vai ter o passo a passo do que vocês precisam para fazer a entrega a execução e a entrega, né, dessa extensão, as entregas das evidências também, relatórios, fotos, os documentos que precisam aí para realizar a extensão, para aplicar os projetos de extensão, tá? Falando um pouquinho sobre o estágio, tá? O curso de gestão hospitalar não tem estágio, tá? Não tem TCC, não tem estágio, tá? O curso de radiologia não tem TCC, mas tem estágio. Então, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo agora e prestem atenção aqui em mim para nós falar sobre esse assunto aqui, tá?
Para os ingressantes antes de 2023/1, acho que não é o caso aqui, mas enfim, se tiver, são dois estágios de 240 horas cada um deles, tá? Então, que equivale aí a 20% da carga horária total do curso, tá? Para os ingressantes a partir de 2023/1 é muito parecido, tá? Vai mudar ali na segunda disciplina. Então, estágio supervisionado 1, 240 horas, estágio supervisionado 2, 250 horas. Eles ocorrem no quinto e no sexto semestre do curso, nos dois últimos semestres do curso, e é uma carga horária bastante elevada, tá, gente? Por isso, assim, por isso que eu pedi para vocês prestar atenção em mim aqui. Os- Vou dar um exemplo para vocês. O estágio que vai iniciar agora em fevereiro, ou alguns até já iniciaram, eles começaram a ser planejados em novembro do ano passado. Ou seja, os estágios que vão iniciar em agosto 2026/2, vocês precisam começar a organizar junto com o Polo em junho, maio, junho ali, tá? Porque, diferentemente do que se pensa, a área hospitalar é uma área muito peculiar e precisa de muitas autorizações, assinaturas, para vocês estarem inseridos lá dentro do hospital, por exemplo, fazer estágio, tá? Então, combinem, por exemplo, com o Polo, ou quem for fazer, por exemplo, estágio, ou quem não organizou ainda, mas agora para organizar tem que meio que sair correndo, tá, gente? Porque vocês viram ali que tem uma carga horária que a gente tem que cumprir, tá? Não pode passar daquela carga horária ali de 24 horas semanais. Então, é, quem vai começar o estágio, por exemplo, em agosto, já lá em maio, final de maio, início de junho, chega no Polo, conversa com o Polo, ó, Polo, quero fazer estágio em tal lugar. Vocês têm convênio de estágio com esse lugar? É uma coisa aqui para ver. Se tem convênio ou não. Vocês podem, inclusive, ver no portal de estágio de vocês os locais na região de vocês que possuem convênio já com a Uniaselv. A Uniaselv está sempre abrindo convênio de estágios novos. Mas vocês conseguem visualizar lá o que já tem, tá? Então, Polo, eu- tem convênio com esse lugar aqui? Aí o Paulo vai dizer, tem. Eu disse, então, tu pode solicitar uma vaga para eu começar lá no dia 1º de agosto, às 18 horas, das 18 às 22 horas? Pode pedir essa vaga para mim? Ele vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp para quem libera os estágios, né? Às vezes não é tão rápido assim, por isso que a gente sempre fala para se adiantar o processo, porque assim como a Uniaselv tem esses convênios de estágio, outras faculdades ou outras escolas também têm convênio com esses mesmos locais. Então, se adiantem ao processo e garanta a vaga de vocês para para esse horário, para esse local, quando vocês quiserem, tá? Então, organizem isso o mais rápido possível, sempre se adiantando aí às outras instituições, tá? Que tem convênio também. E a gente tem também um acessório que vocês têm que contratar, e aí pode contratar esse serviço aí com o laboratório que vocês quiserem, tá? E tem um passo a passo na trilha de aprendizagem das disciplinas de estágio de como solicitar esse acessório que é o dosímetro, tá, gente? Então, o dosímetro nada mais é que um aparelhinho que nem esse aqui, tipo um crachá, não sei se vocês conseguem ver aqui. Então, ele é tipo um crachá que tem que ser trocado mensalmente, tá? Então vocês vão receber vão utilizar ele durante todo o período de estágio de vocês. Todos os dias vocês vão deixar no local, tá? Para evitar de vocês esquecerem de levar amanhã, por exemplo, né? Então vocês usam, trabalham, façam o estágio de vocês, terminou meu horário, vai pendurar lá esse crachazinho junto com os demais que estão lá, para evitar de perder, tá? É, Ao final de 30 dias, né, um pouquinho antes de 30 dias, o laboratório manda um novo, você vai pegar o que você está usando e vai mandar para o laboratório usado, tá? Para que o laboratório possa fazer a leitura deste dosímetro e eles vão mandar posteriormente para vocês o resultado da leitura do dosímetro para vocês. Isso é
um laudo impresso, tá? Para vocês também subirem esse laudo aí no sistema no sistema lá do AVA de vocês, tá? Então, por isso que eu falo para se adiantar que quem for iniciar, por exemplo, o estágio em março, por exemplo, já tem que solicitar agora, porque ele demora às vezes para chegar, demora até 20, 30 dias para chegar o dosímetro até vocês. E vocês precisam estar com ele em mãos para iniciar o estágio. Não pode fazer estágio. O local nem deixa, né, iniciar o estágio sem vocês estarem de posse do dosímetro. Então, se adiantem a isso, tá? Então, sempre se adiantam o processo, tá? Não deixa chegar próximo lá e precisar correr, tá? Não precisa ser com emoção, tá? Pode fazer tranquilamente aí. Quem for fazer 24 horas, por exemplo, são 10 semanas de estágio, tá? Mas se for pensar assim, são 10 semanas de estágio, considerando que quem me acompanha lá não vai entrar de férias, é, o aparelho que eu faço estágio não vai estragar. Então tem que levar em consideração tudo isso aí para que dê certo aí o estágio, essa carga horária de estágio dentro do semestre que vocês estão cursando, tá? Então ele tem que ser feito dentro do semestre que vocês estão cursando. Tranquilos? Falando um pouquinho sobre ENAD, tá, gente? E eu já estou quase acabando aqui. Então, o ENAD, ele avalia os concluintes dos cursos superiores, tá? A área da saúde não tem ENAD em 2026, porém, tem ENAD em 2027, tá? Então, muito provavelmente, quem está no quarto semestre dos cursos vão precisar fazer ENAD o ano que vem, tá? Então, são todos os concluintes aí no ano que vem dos cursos da área da saúde, tá? Mas os professores também vão falar sobre isso com vocês e vocês têm também acesso ao perguntas e respostas sobre a ENAD, que é obrigatório por lei, é aplicado pelo MEC, pelo INEP, né? E a gente nem tem acesso aí. É obrigatório fazer para se formar. Ah, mas se eu não fizer, o que acontece? Vai atrasar a formatura em pelo menos um ano, tá, gente? Quem está habilitado para fazer e não for fazer. Claro que vocês vão ser informados se vocês estão habilitados ou não, mas não precisam se preocupar com isso esse ano, tá? Porque o ENAD da área de saúde é só o ano que vem, 2027, tá? São ciclos aí de 3 em 3 anos. Sobre as atividades complementares, tá, gente? Não confundir aí a atividade de extensão, projeto de extensão, com atividades complementares, tá? Aqui vocês conseguem também baixar o regulamento, tá? A resolução aqui da atividade complementar, do que vocês podem fazer aí como atividade complementar. Então, são cursos, seja eles presencial, seja eles online, seja eles pagos, sejam gratuitos, desde que ele te dê um certificado, um diploma, né? Um certificado é, das horas desse curso e você consiga solicitar essas atividades complementares aí no sistema, tá? Então tem uma carga horária lá que eu não lembro agora se são 40 ou se são 60 horas, tá? Congressos também, participação em congressos, tá? Então são cursos também que têm afim à área de vocês, né? Então tem várias atividades lá e a carga horária de cada atividade que vocês podem solicitar, tá? Mas o importante aqui é não confundir atividade complementar com atividade de extensão, tá? Duas coisas diferentes aqui. Os diferenciais, então, que você encontra aqui nos cursos da Uniaselv é a participação no jornada de iniciação científica, participação nas masterclasses, que tem pelo menos uma por mês aí, tá, gente? Se vocês acessar o AVA de vocês, já tem masterclass lá que aconteceu, tá? Participação nos eventos, projetos e programas de cursos por área. A gente faz as semanas acadêmicas
dos nossos cursos também, Semana da Saúde, tá? Tudo de forma online aí, de forma gratuita, com um certificado, que inclusive vocês podem utilizar aí como atividade complementar, tá? Esses certificados. Publicação de artigo nas revistas maiêuticas. A gente tem uma revista maiêutica aí para quem gosta de produzir artigo aí para publicação, então, a gente tem essa revista maiêutica. Participação nas lives específicas dos cursos, todo mês tem uma live, tá, gente? Ou das áreas, ou até lives interdisciplinares, tá? E participação também nas atividades aí do laboratório virtual. Algumas disciplinas vocês vão ter práticas em laboratórios virtuais, tá, gente? Os professores também mencionarão isso durante as aulas. Aqui algumas dicas para um autoestudo eficiente. O estudo EAD é um estudo muito solitário, né? Mas ele não precisa ser tão solitário assim, tá, gente? Mas vocês têm que criar uma rotina aqui de estudos. Às vezes o aluno me diz assim, estudei sábado, domingo o dia todo. Não, não conseguiu ser eficiente estudando sábado, domingo o dia todo. Sempre digo estudar 30 minutos, 40 minutos por dia, ele é mais eficiente do que você ficar um sábado e domingo aí estudando o dia inteiro, tá? Então, criar um cronograma de estudos, estabelecer meta diária e semanal, utilizar diferentes recursos, vídeos, artigos, podcast, pode até usar o chat GPT, tá, gente? Não tem problema nenhum usar o chat GPT. Só tem que saber usar e ele não pode ser algo que seja para um fim, né? Lá no fim. Não, ele tem que ser algo para pesquisa também, tá? Acrescenta bastante aí também. Fazer anotações durante as aulas, fazer resumos, tá? Cada disciplina tem um livro, tá? E tem a trilha de aprendizagem desse livro, dessa disciplina, tá? Então, essa disciplina acontece uma por mês, então tem 30 dias aí para você desenvolver uma disciplina, tá? Uma disciplina por vez. Então, praticar aí o aprendizado ativo, venham para as aulas, tá? A gente aproveitem o momento das aulas, façam os exercícios, as atividades que tem lá, faça mapa mental se for preciso. Tá? Isso tudo acrescenta muito aí e vai ajudar vocês no aprendizagem, nas avaliações, tá? E mantenha um ambiente de estudo aí organizado, tá, gente? E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, levanta a mão. Levanta a mão que a gente está aqui para ajudar, tá, gente? Baixem também, percam, entre aspas, aqui, uns 10 minutinhos e baixem o guia do estudante, que lá vocês vão ter acesso ao peso de cada avaliação, de como acontecem essas aulas, essas disciplinas, tá? Então, baixem lá e percam, entre aspas, aí uns 10 minutinhos para ler esse guia do estudante aí. E tenham ele embaixo do braço, tá? Aqui é a grande novidade, tá? A gente quer a avaliação 3. Para quem já está estudando é uma novidade, para quem está entrando agora não vai ser novidade, tá? Então, a avaliação 3, que era uma avaliação descritiva, né? Onde você respondia duas questões descritivas, ele passa a ser um desafio profissional. O que é um desafio profissional? É como se fosse um estudo de caso. Tá? Então, a ideia é tornar uma experiência aí mais prática, mais conectada com a formação, com a área de formação de vocês, tá? Então, fica muito mais próximo da profissão aí dos sonhos aí em cada uma das disciplinas aqui. Então, ele substitui aquela avaliação que era de duas questões, ele passa a ser esse estudo de caso, esse desafio profissional aqui, então. Diferentemente do que acontecia, tá? Aí eu estou falando aqui com quem já estava cursando aí, a avaliação 3 agora ela fica aberta às 4 semanas da disciplina, tá? Não mais durante um período. Então vocês podem ver ali, ó, a avaliação vai ficar aberta ali semana 2, semana 3, a avaliação semana 3, semana 4, a avaliação final lá na semana 4 e a avaliação 3 aberta o mês inteiro, tá? Durante o período que acontece a disciplina, tá? Então, vocês podem ver a avaliação 1, que está lá aberto na semana 2 e 3, ela é relacionada aos conteúdos da unidade 1 do livro. A avaliação 2 é relacionado
a unidade 1 e unidade 2. Daí a avaliação final é relacionado às 3 unidades do livro ali, tá? E a avaliação 3 é esse estudo de caso, esse desafio profissional. Então, já falei aqui, né? Vai ser um tema aí relacionado com a disciplina que você está fazendo, né? Vocês vão receber a proposta aí, vão desenvolver em cima dela que pode ser uma reportagem, uma situação, problema, um protocolo de exame de saúde, observação, enfim. Podem encontrar diversos tipos de desafio aqui, dependendo da disciplina que vocês estão fazendo, tá? Então, vão ter as etapas aqui, os professores vão desenrolar isso com vocês durante as aulas também, tá? Então, ambientação, exploração do caso, levantamento de conceitos teóricos, aplicação da teoria ao caso e a redação do produto final aqui, no máximo aí 2 páginas, tá? Um memorial analítico que vai avaliar aí o processo formativo de vocês desta disciplina em específico, tá? Já encerrando aqui, então, gente, queria que vocês colocassem de novo ali no chat, depois de tudo isso que eu falei, de tudo isso que eu expliquei, desse momento que a gente teve aqui, como que vocês estão se sentindo aí para iniciar o semestre, tá? Vocês estão querendo mais férias, estão preocupados, estão ansiosos? Coloquem ali no chat ali para nós ver. Legal, gente, legal. Coloquei aqui uma frase aqui de Leonardo da Vinci aqui, que é o patrono da Uniaselv, tá? Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Realmente, não sei vocês, eu nunca vi ninguém que disse assim, putz, cursei tal curso e me arrependi. Nunca, sempre serve para alguma coisa, tá? O estudo sempre vai servir para alguma coisa. A gente chega então ao final desse encontro, tá? Eu desejo a vocês bons estudos, que vocês tenham um excelente semestre e qualquer dificuldade, qualquer dúvida, chamem a gente no início dessa pontinha do iceberg, tá? A gente não deixa essa bola de neve crescer. E abra um protocolo, faça sinal de fumaça aí, para que a gente possa auxiliar vocês aí, ok? Um excelente semestre, então, bons estudos e a gente se encontra aí em breve aí nas próximas semanas. Muito obrigado e até mais.